conhecendo meu padrasto. E que meu padrasto tinha uma visão mais à frente, ele queria melhorar a nossa qualidade de vida, então ele não concordava em eu continuar estudando no colégio que eu estudava. E eu sempre estudei num colégio do bairro. Eu tinha um namoradinho de infância nessa escola. E quis me mudar para um colégio que era muito difícil de entrar. Isso no centro de Belo Horizonte. Bom, acabou que ele fez o esforço dele para eu conseguir entrar. Eu não queria muito, mas não tinha muita escolha e acabei tendo que ir. Fui aprovada, passei no colégio e comecei a estudar lá. Bom, foi um pouco difícil me adaptar. Alunos novos, pessoas novas, era uma rotina diferente, um ensino diferente. E acabava que eu não me dava muito bem. Porém, com o passar do tempo, eu fui me adaptando e fazendo boas amizades. Até que entrou um menino na escola, que quando eu vi ele a primeira vez, eu simplesmente me apaixonei. Eu me apaixonei por ele, foi aquela coisa de amor à primeira vista. E a gente sempre trocava muitos olhares. Ele era de outra sala, ele era de uma classe acima que eu, e a gente nunca conversou. E eu sempre brincava com as minhas amigas, tipo, ali minha alma gêmea, e ali o meu amor, o meu namorado. Tava sempre tentando zoar e tal. Até que um dia, um amigo dele chegou em mim e falou que ele queria falar comigo pra gente se encontrar, tal. A gente se encontrou no corredor da escola e nós acabamos ficando. A gente deu aquele primeiro beijo e tal. E foi muito legal, né? Foi muito divertido. E desde então a gente passou a sempre sair da escola. Ele me levava no ponto de ônibus, depois ele ia embora. E praticamente virou uma rotina. Todos os dias, depois da aula, ele me levava no ponto. E às vezes ele me buscava no ponto também, quando ele chegava primeiro na escola do que eu. E a gente saía, a gente tomava sorvete, a gente ia no cinema, a gente ia pra casa de amigos. A gente tinha muitas coisas em comuns e a gente gostava muito desse relacionamento. Até que teve um dia que eu tava chegando da aula. Quando eu fui descer do ônibus, eu me deparo com ele e duas amigas minhas me gravando. Eu não entendi nada. Quando o ônibus saiu, ele simplesmente ajoelhou, tirou a aliança e me pediu em namoro. E foi a coisa mais linda do mundo. E é claro, eu aceitei, a gente começou a namorar. E o nosso relacionamento me fazia muito bem. Como a gente conversava muito, ele me falava muita coisa legal, ele me falava muita coisa bonita, ele me falava muita coisa romântica, ele me colocava como o centro da vida dele. Acabava que eu também fui fazendo isso, né? E quando eu vi, nós dois estávamos extremamente apaixonados um pro outro. Todo mundo da escola, porque assim, a gente fazia um casal, a escola inteira ficou sabendo do nosso relacionamento. A gente andava junto, comia junto, ficava junto. Muitas das vezes, na sexta-feira, por exemplo, eu saía 1h30 antes que ele, né? A minha sala era liberada. Então, como na sexta-feira a última aula dele era educação física, então eu sempre saía da minha aula e ia ver ele fazendo educação física. Então a escola inteira sabia de tudo e já saíram vários boatinhos, assim, sabe? Tipo, já inventaram boatos sobre mim, como já inventaram boatos sobre ele. Então a gente sempre unidos conseguia vencer todas essas barreiras. Todo mundo que botava alguma dúvida na nossa cabeça, a gente tinha aquela intimidade, liberdade de falarmos um com o outro